ABC Urgente. Oferecimento Consult Press. E o destaque desta edição é a entrevista completa com Daniel Santos, inocente que foi preso por engano e ficou na cadeia por 16 dias. ABC Urgente, com Miguel Leite. Olá para você aí do outro lado da tela, eu sou Miguel Leite, está no ar a edição número 5 do ABC Urgente, hoje quinta-feira, 23 de julho de 2020. E você acompanha a entrevista completa com o engenheiro Daniel dos Santos, morador de Ribeirão Pires, na sua tela. O engenheiro mecânico Daniel dos Santos viveu dias de pavor, tristeza e chegou a pensar que o pesadelo de estar preso por um crime que não cometeu não teria mais fim. E a falta de esperança em sair da cadeia parecia que a cada dia ficava mais distante. Estava aqui em casa nesses últimos dias aí, 16 dias atrás, 16, 17 dias, não, acho que faz mais, né? Tô até perdido já, rapaz, com essa situação que me meteram aí. Mas eu estava em casa, eu tirei umas férias, né? Por causa da pandemia, eles iam adiantar as férias na empresa, eu pedi pro meu chefe, né, pro Marcos, falei se dava para segurar para me tirar férias em junho, porque eu queria mudar para minha casa, né, e ele segurou as minhas férias, eu tava retornando de férias no dia 1º, trabalhei até as 2 horas, né, às 14 horas, cheguei em casa às 14h10 mais ou menos, e fui passar um fio de antena. Meu sogro veio me ajudar, a gente foi passar um fio de antena, comecei a passar esse fio de antena, fazer o trabalhinho de casa para terminar aqui. Tinha mudado no domingo, né? Quando me chamaram no portão, né? Chamaram, eu saí, olhei da varanda, carro da Polícia Civil, né? Aí o rapaz falou, você é o Daniel? Eu falei, sim. Ele falou, Daniel Rodrigues? Eu falei, não, Daniel dos Santos, né? Ele falou, você está sendo procurado, tem um mandado de busca para você, né? Você já esteve no Piauí? Eu falei, não, nunca fui para lá. Ele falou, não, você vai ter que ir para a delegacia. Eu falei, não, eu vou, mas preciso entender o que está acontecendo, né? Ele falou, não, teve um roubo lá e tá seu nome, tem que, né? Aí pediu meus documentos, já começou a verificar, pediu o nome da minha mãe, do meu pai, daí tava batendo tudo, o número do CPF, tudo aí, né? Eu falei, pensei comigo, eu vou para a delegacia, retorno, né? Aí eu comecei a explicar para ele a situação, falei, já tive documento clonado, né? Fizeram um cartão no meu nome, eu tenho um boletim de ocorrência, depois fizeram sem parar no meu nome, né? Fiz o boletim de ocorrência, eu falei, é só pegar a documentação, eu tenho a pasta, tudo constando, é isso aí, né? Pensei comigo, vou para a delegacia, vai fazer a averiguação, volto para casa, né? Foi o que eu pensei, né? Cheguei lá e no caminho ele foi me explicando, não, você não está entendendo. Você está condenado a 5 anos e 4 meses. Você não está sendo acusado, você está condenado. Né? Eu falei, como condenado? Você nunca saiu de São Paulo? Né? O mais longe que eu fui, assim, falando de sair de São Paulo, foi em Belo Horizonte. Né? Chegou lá, já fui pra celinha, né? Mas mesmo assim, eu falei, a doutora chegando, né? A advogada chegando, que até então não tinha advogado, eu tinha que ver, não esperava isso, né? Não esperava mesmo, jamais me passou pela cabeça. Sempre trabalhei, nunca precisei tirar nada de ninguém, né? Falei, eu volto pra casa ainda hoje, né? E aí a família começou a chegar, o desespero da minha esposa, né? Meus irmãos, todo mundo chorando, e eu também me desesperei, né? Mas falei, mas vai resolver, né? Vai resolver. E ali foi ficando, né? Tava preso, não tinha o que fazer, eu só tinha que aguardar, né? Respeitei os policiais, né? Como eles me respeitaram também, né? Me levaram, mostraram respeito, né? Não tenho o que reclamar, né? Assim, reclamar porque eu fui preso injustamente, né? Mas a forma que eles me abordaram, né? Foi com respeito. Aí, quando negou o primeiro habeas corpus, eu entrei em desespero. Aí o desespero foi maior. Quando negou o segundo, aí só aumentava. Né? Eu falei, meu Deus do céu, eles estão insistindo no erro. Né? Eles erraram e eu com prova do cartão de ponto, que eu estava na empresa, no fato do ocorrido, no dia, tudo. Né? E não aceitaram. Né? E só complicava a minha situação, porque aí eu negava um, negava outro. E eu fui entrando em desespero. Aí fui transferido, o desespero só aumentava. Psicologicamente foi um inferno, né? Psicologicamente foi um inferno, né? Porque você vê, você cai num lugar daquele, inocente, até os meninos que estavam lá, né? O pessoal eles falam, a gente tá aqui porque a gente fez alguma coisa, a gente deve, né? É difícil, mas a gente deve. No seu caso é diferente, né?
Eles entenderam a minha situação. Ele falou, no seu caso você está aqui inocente, você não fez nada. Né? E você está aí, porque eu chorava muito. Chorava muito, né? Tinha um pouquinho que eu parava de chorar, chorava de novo, né? Porque eu não conseguia entender, né? Sempre trabalhei e eu com as provas tudo, né? Quer dizer que os boletins de ocorrência que eu fiz, quando começou esse indivíduo começou a causar esses problemas na minha vida, não valeu de nada para mim, né? Praticamente não valeu, porque fiquei 16 dias preso. Sendo que eu estava correndo atrás. Quando aparecia a cobrança devida, eu tenho toda a documentação que eu fui atrás, provar que não era eu, né? Então eu chorava muito. A primeira noite que eu fiquei em Ribeirão, que eu achei que eu tinha dormido um pouquinho, eu pensei que eu tinha dormido um pouquinho, né? Eu falei, não, eu até consegui dormir. Mas não foi. Quando o outro rapaz chegou, ele falou, o menino, como é que tá? Chorou a noite inteira. E foi complicado. Foi, assim, é terrível. Quando negou o habeas corpus, me deu um desespero. Porque eu achei que ia bater lá e voltar. Eu falei, eles vão me liberar. Né? Tem prova, estava na empresa, estava trabalhando, sempre trabalhei registrado. Né? Tem o pessoal do RH comprovando que estava. Né? Sou registrado, 9 anos de empresa. E quando negou, o desespero aumentou. Já estava desesperado. Quando negava, o desespero subia. Né? Mas assim, eu tentava me controlar para não perder minha razão. Porque se eu forçasse alguma situação, para mim era pior. Né? Fui tentando me controlar e graças a Deus, né? O pessoal orando, né? Primeiramente a Deus, mas agradecer a Deus, mas o pessoal orando e passando a força pela minha esposa ou pelo advogado quando alguém conseguia me ver, passava a força para mim, né? E assim, mas rapaz, é difícil. O coração ficou pequeno. Eu falei, eu não vou chorar. Quando eu sair daqui eu não vou chorar, vai ser só alegria, né? Aí o rapaz chegou na cela e falou, ó, Daniel dos Santos, eu me apresentei. Ele falou, ó, você vai ser solto. Porque no dia que eu cheguei lá eu achei que ia ser solto no mesmo dia e não ocorreu, né? Então, ele falou, você vai ser solto, o coração ficou pequeno. Aí eu fui descendo e já o desespero foi aumentando, porque eu queria estar fora daquele lugar. Né? Eu queria estar fora, eu queria estar na rua. Né? Meu desespero foi aumentando, eu falei, agora eles vão me colocar para fora do portão. Eu entro em contato com a minha família e, né? Eu falei, já deve estar me esperando, porque minha família, coitada, né? Sofrendo. Aí ele foi averiguar ainda, né? Ele falou, não, você vai ter que jantar. Eu falei, não, desculpa, eu janto em casa. Ele falou, mas você tem que sair daqui alimentado. Eu falei, não, eu me alimento na rua, eu me alimento em casa. Eu falei para ele, eu só quero sair daqui para fora. Né? E assim, quando eu fui descer na rampa, que eu tava com a doutora Madriane, que ela me abraçou, correu comigo desde o começo, né? Abraçou a causa mesmo, lutou por mim, que foi ela que pesquisou, né? Rapaz, quando eu vi meu irmão, né? Desabei. Desabei porque o pessoal do Piauí, agora o pessoal passando informação, a gente vai né? Teve gente que não me conhecia e brigou por mim. Né? O pessoal foi atrás. Era um lugar que eu falei, eu nunca vou estar. E assim, hoje eu já tenho um pensamento diferente. Eu quero ir lá, porque eu quero agradecer a cada repórter, ao Ítalo, né? Ao Ivan, ao pessoal da imprensa lá, o pessoal da comunidade geral, do Brasil inteiro que me apoiou, o pessoal da Record. Isso, porque não me conhecia, mas viu, não, o rapaz é inocente. Né? Que nem minha esposa falou, tinha uma senhora que ia de motinha cobrar o dono da emissora lá, eu não conheço ele, eu vou lá para, né? Então, assim, é um pessoal que eu aprendi a amar. No começo me revoltou pela justiça, né? Pelo erro da justiça, porque você pensa, você está na sua casa, de repente você chega e você está sabendo que você está 5 anos e 4 meses condenado, sem saber de nada, né? O rapaz foi preso em flagrante, né? Parece que tinha mais documento falso no carro. Entrou numa delegacia com um documento falso, a foto, né? Tudo. Foi condenado, quer dizer, passou por um processo, foi condenado. Né? E tudo com documentação falsa, você começa a pensar, eu não vou sair desse lugar, eu vou tirar a cadeia para os outros. Né? Coisa que... Né? E pensava na minha mãe. Falei, meu Deus do céu, minha mãe e meu pai sempre me ensinou a ser certinho na vida. Né? Andar de cabeça erguida, sem tomar nada de ninguém. Né? Sem pegar nada e... Né? Mas aí quando eu vi meu irmão, que eu saí daquela... Que eu fui descendo, quando eu vi meu irmão, que ele veio correndo para me dar um abraço. E eu dei um abraço ali, eu falo que não foi só um abraço de irmão. Né? Ali não foi só um abraço de irmão, ali foi um abraço de cada um que brigou por mim. Tava naquele abraço, né? E o choro que era de desespero passou a ser um choro de alegria, né? Mas eu não senti ali um abraço de irmão. Eu senti um abraço de todo mundo que brigou por mim, né? Que lutou por mim, independente de religião, né? Os que orou, que rezou, o que teve pensamento positivo, né? Ali estava tudo naquele abraço. Eu me senti acolhido de novo. Então, esses 16 dias que eu passei lá, dinheiro nenhum paga. Você vê sua esposa chorando, você vê sua família chorando, dinheiro nenhum paga. Porque o meu não é o primeiro caso, não vai ser o último, né? Infelizmente não vai ser o último.
né? Eu só queria que as autoridades, né, pensassem um pouquinho mais quando prendessem, um pouquinho mais de atenção, né? Se realmente é a pessoa, né? Se realmente é aquele indivíduo que está ali, porque ele estava com documento falso, né? E assim, ele quebrou o braço, ele foi preso em flagrante. Ali era para ter resolvido meus problemas, já que eu já estava correndo atrás, né? Era para eu simplesmente ter recebido uma ligação, né? Ó, o rapaz que tinha clonado seus documentos está preso aqui no Piauí. Era isso que era para ter acontecido. Era para ter resolvido meus problemas, não aumentado, né? Aumentaram a minha dor de cabeça, aumentaram meus problemas, aumentaram o meu sofrimento, né? Isso então, mas meu Deus do céu, né? Porque agora eu tô com dívida. Eu tenho dívida no Piauí com o advogado de lá, né? Eu tenho que pagar a doutora aqui, né? Você vê, a minha casa, tô terminando, não tá terminada ainda, né? Eu tenho que terminar, tenho os quartos para fazer, eu tô num processo de adoção, né? Agora eu me endividei todo, de uma coisa que não fui eu, né? Eu tava inocente, sempre procurei trabalhar. E do nada, você vê, tô endividado, né? Tenho que honrar a dívida, porque agora foi minha família que fez, a gente tem que honrar os compromissos. Mas assim, é complicado. O desespero é... Não, que o mal existe. O mal existe, mas o bem também existe. E Deus é maior acima de tudo e o bem sempre vence o mal. Porque se eu acredito, ó, nesses 16 dias o que eu vi foi um pessoal acolhedor, né? Porque por onde eu passei sempre teve um que procurou me ajudar, né? Aqui fora o pessoal da imprensa estava tentando me ajudar, a família correndo atrás, né? O pessoal do Piauí procurando ajudar, a imprensa no geral. Cada um, de uma forma, eu aprendi muito isso aí, o pessoal é muito, né? O pessoal é família. O pessoal se joga na situação da gente, o pessoal se colocou no lugar da minha mãe, colocou no lugar da minha esposa, né? Então isso eu sou muito grato. Sou muito grato. Uma coisa que eu aprendi é que o pessoal é família, o pessoal briga. Mesmo quando a pessoa sabe que é inocente, eles vão atrás. O povo brasileiro, eu acho que é um povo acolhedor. E a palavra assim que eu estou usando agora é gratidão, né? Agradeço primeiramente a Deus por tudo que Ele fez, né? Para mim, vou levar esse lado negativo, mas também tem um lado positivo, que eu vi que o pessoal briga pela gente, né? O pessoal corre atrás, o pessoal quer mostrar que a gente é inocente, né? E isso para mim foi maravilhoso, nessa parte, que você vê o ser humano, você não me conhece, mas você fala, não, eu vou brigar pelo menino, eu vou brigar pelo rapaz, eu vou brigar pelo senhor, né? Porque eu sei que você é inocente, você não fez. Isso para mim, assim, não tem palavras, né? É que eu levo de exemplo dessa situação toda. O advogado Gustavo Ferreira, presidente do Conselho de Segurança, o Conseg de Palmeiras em Suzano, que faz limite com Ribeirão Pires, onde Daniel morou por vários anos, lamentou o fato e apontou a falta de uma apuração mais minuciosa como um dos fatores que levou o engenheiro para a cadeia no lugar do verdadeiro criminoso. Inicialmente nós lamentamos muito essa situação porque trata-se de filho de uma moradora do nosso distrito de Palmeiras, na região ali da Vila Fátima, e esse senhor, Daniel, ele praticamente nasceu na Vila Fátima e somente mudou-se para a cidade de Ribeirão Pires há alguns poucos anos. E é um trabalhador vítima da burocracia, da máquina do poder público, que não tem o poder de precisão de fazer uma análise dos fatos como eles devem ser analisados. Lamentamos e também alertamos a você, quando for tirar uma cópia simples do seu RG, do seu CPF, perceber se aquele que está tirando a sua cópia não está fazendo uma outra cópia, para utilizar de forma ilícita e prejudicar pessoas do bem. É um trabalhador que está prejudicado há muito tempo, foi vítima do próprio Estado, foi preso, permaneceu preso alguns poucos dias, mas o suficiente para lhe causar um trauma. Eu não tenho a menor dúvida que a prisão não é um lugar para que pessoas do bem permaneçam. Eu acredito que ele está muito bem orientado pela profissional que está à frente do seu caso. Com certeza uma ação indenizatória contra o Estado, por manter, ainda que por poucos dias preso, mas o suficiente para tirar a tranquilidade desse trabalhador, causando-lhe danos imensuráveis, danos materiais e principalmente danos morais. Eu não tenho a menor dúvida, porque ele teve despesas e vem tendo despesas, até porque ele teve que contratar uma profissional, teve despesas para poder providenciar novos documentos, comprovar que ele não é a pessoa que praticou esse delito e
serve de um alerta para que todas as pessoas se preocupem, né? Pessoas que perdem o seu RG, seu CPF e não dão muita importância. Nesse momento não dão, mas na hora que forem presas e começarem a ser responsabilizadas por algo que não praticaram, vão pensar duas vezes. Não é o caso dele, porque muito bem claro ele explicou, ele fez um concurso público e com certeza, pela maneira como o próprio sistema hoje de informação tem, esses dados estão expostos ao público. Então deveriam ter um pouco mais de cautela na hora de transmitir esses dados, tanto o governo do estado como também os particulares. Nós tomamos conhecimento porque trata-se de alguém que tem vínculo com a cidade de Suzano, principalmente com o nosso distrito de Palmeiras, a família do senhor Daniel, e que a gente fica muito chateado porque são pessoas do bem, são trabalhadores, que muitas vezes sequer sabem por que estão sendo presas. Eu acredito que quando ele foi preso, ele mal sabia o que estava acontecendo. E permaneceu preso durante quase 2 semanas, ou um pouco mais, e hoje sofre os traumas e as consequências. Ele tem algumas limitações em razão de que a justiça impõe, e eu quero que a própria justiça agilize a situação dele, dando a ele uma carta de idoneidade. ABC Urgente. Como bem disse o engenheiro Daniel dos Santos, o caso dele não foi o primeiro e, infelizmente, não será o último. A justiça sempre tem de ser feita, mas a investigação tem de ser realizada com muita responsabilidade para que casos como o de Daniel não aconteça mais. E com esta entrevista, colocamos ponto final em mais uma edição. Lembrando a você que aqui não tem conversa de botequim. Aqui se faz jornalismo profissional de verdade. E para acessar o nosso canal no YouTube, digite a hashtag CidadesOnlineTV/vídeo e faça a sua inscrição. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e até a próxima edição. E se você puder, fique em casa. E se tiver de sair, use máscara.